consolo a esses sofrimentos, e foi assim que eu fui construindo toda a minha carreira, e hoje, graças a Deus, já finalizando aí o meu doutorado livre em psicanálise clínica. Uhum. E como é que foi... como é que você entrou nesse mundo? Porque você, como você disse, você era muito ligado à religião, né? Chegou a estudar, quase que virou padre, né, Caio? Isso. E aí, como é que foi essa virada de chave? Foi uma coisa que você começou a despertar dentro do seu ser? Ou você começou a pesquisar a respeito? Como é que foi esse momento? Aí dentro desse sentido, tem a minha vivência, né, ali de religiosidade que continua até hoje, graças a Deus, mas hoje com um conhecimento maior, uma maturidade maior também. E quando eu me vi adoecido, né, quando eu me encontrei daquela forma, eu precisei me ausentar do seminário que eu estava, né, lá na cidade de Campinas, São Paulo. E logo que eu voltei, eu já voltei orientado, né, por alguns frades especializados na área, e fui conhecendo esses médicos da saúde integrativa e da psicanálise, e fui fazendo todo aquele processo e tudo. Fiz minha primeira experiência com a FATEB, hoje tem um polo em Salvador, outro em Belo Horizonte, também o Instituto Croco, e aí nós... através do conhecimento, através desse conhecimento da psicanálise, da história de Freud e tudo mais, dos discípulos dele, eu fui percebendo que tinha alguns conhecimentos a mais da filosofia e da teologia que a gente precisava ter acesso. E ali não foi uma questão de abandonar, né, e tudo mais. Foi mesmo uma decisão assim, bem sóbria, bem madura, e aí eu me ausentei do seminário porque adoeci. Nesse processo de recuperação, eu percebi que não era mais aquele caminho, né? E aí entrei em outros caminhos e hoje me encontro atuando, clinicando na psicanálise e nas terapias integrativas. Foi mais ou menos isso, resumidamente. E já tem quanto tempo que você está fazendo esse trabalho? Nós estamos nesse trabalho já há mais de 10 anos, clinicando, né? Desde ribeirinhos do povo, né? Eu gosto do povo. Hoje a maioria dos lugares que eu atendo são associações. Eu gosto muito de fazer parceria com as associações, com as comunidades rurais, urbanas também, tem as clínicas, mas eu amo o povo, ter o contato com o povo, né? Então, nesse aspecto de atendimentos, vai acontecendo naturalmente que a gente ama o povo, né? E amar o povo é muito bom. Caio, a gente selecionou alguns temas para nós fazermos esse bate-papo, e um dos temas que eu queria pular aqui a nossa sequência, que são os traumas, né? Sim. Eu acho que fica mais legal a gente começar com os traumas. Ótimo. Até pela sua experiência de vida, isso que você já relatou para nós. Como que as pessoas devem lidar com os traumas pessoais? O que você pode falar a respeito disso? Sim. Dentro da questão que é bem abrangente sobre traumas, nós precisamos compreender que o trauma, que a gente pode até usar uma outra palavra, uma marca na vida, ela tem uma duplicidade, né? Ela tem uma face que é dupla. Ela marca, e nem toda essa marca ela é dolorida. Então existe a marca de dor, que vai causar um possível sofrimento, e uma marca que é indolor, que não vai causar um sofrimento, mas vai causar mudanças, né? Não vai causar mudanças de sofrer, né? Mas vai causar mudanças ali no caráter, que é o que hoje nós temos como a formação do caráter hoje, do ponto de vista neuropsicológico, da ciência da mente, ela é formada pelas nossas experiências de primeira infância, segunda, terceira e quarta infância, né? Que nós temos aí o pré-natal, né? Que é desde quando nós somos concebidos, nós já estamos recebendo mensagens na barriga da nossa mãe. E dentro disso eu queria compartilhar um caso que eu peguei no meu segundo ano clinicando, trabalhando com o povo. Chegou até mim um caso de uma criança com uma crise histérica e com uma psicose muito alta, e ele pulava, e
tudo que remetia a sandália ou a calçado, ele não calçava. E ele foi levado até uma instituição religiosa e o líder religioso falou que aquilo ali era um possível espírito e tal, ele estava, né, como dizem, possuído e tal, e foi me levado desse caso. E aí nós entramos com alguns testes que a gente fazem para essa realidade, e aí me veio que acontece com a gente, né, uma ideia providencial ali. Eu pensei em fazer uma regressão com ele, consciente, porque a regressão inconsciente hoje ela é antiética, né? A regressão consciente com aquele menino, né? E nós fizemos. Só que eu fiz o contrário, eu não comecei da concepção até a fase que ele estava. Eu comecei da fase que ele estava e fui voltando, né? Fui regredindo ali. Certo. Fui regredindo, não fui encontrando nada na quarta infância, terceira, segunda e tal. Quando eu chego no processo gestacional dele, eu chego até o 8º mês. A criança já tem uma formação muito equilibrada, né? Uma estrutura muito boa. E em um momento de intimidade dos pais, o pai estava acariciando os pés da mãe e a mãe começou a sentir dor e o pai achou que estava sentindo prazer e o pai continuou. A criança no ventre recebeu aquela informação negativa com os pés. Olha só, que loucura, né? É algo assim, mas quando você vai analisar, que a função do analista é essa, né? Quando você vai analisar, você pega. Nós fizemos uma ressignificação através da PNL, né? Que é a reprogramação neurolinguística. Fizemos aquilo ali naquela fase gestacional daquela criança, naquele trauma que ele recebeu da mãe dele, né? Um primeiro trauma, né? E aí tem os vários outros traumas. Por exemplo, quando a mãe ela tá ali naquele processo gestacional, tudo que a mãe ouve e tudo que é feito para a mãe, a criança recebe ali. Porque a mãe tá unida de forma biológica e de forma muito íntima àquele embrião, àquela criança e tudo mais, né? Então ali já tem os traumas gestacionais e depois vai vindo. Aí tem uma coisa muito importante. Uma pessoa que eu atendi agora recentemente, nós fomos descobrir o problema da baixa estima sobre si mesma. Não se achava bonita e nada. Fizemos uma volta. E aí o que nós descobrimos? Nós descobrimos um trauma quando ela nasceu, que ela saiu do ventre da mãe, a enfermeira olhou, o bebezinho sempre quando tá ali nascendo, vem mais enrugidozinho, né, e tal. E a enfermeira fez uma reação e verbalizou. Misericórdia, o que é isso, né? Pronunciou algo assim. Rejeitou, é o que nós chamamos de rejeição. Ela recebeu uma primeira rejeição, né? Então, quando a mãe pegou ela nos braços, a mãe já pega a criança, já vou olhar o que é que tem, que a enfermeira olhou assim desse jeito, falou desse jeito, deixa eu olhar o que é, que meu filho, minha filha tem, né? Que já recebeu uma rejeição. Fizemos a reprogramação, ressignificamos aquilo ali. Hoje ela está uma menina maravilhosa e tudo, com uma visão totalmente diferente, consegue se olhar no espelho, sabe? Então, traumas, eles têm um impacto na nossa vida muito grande. E se a gente for lavar nossa vida para filtrar os traumas, a gente vai ficar assim muitos anos fazendo isso. Porque são muitas coisas que geram as marcas. Nós temos, por exemplo, uma marca que é trauma que acontecia muito antigamente, mas que não era marca dolorida, mas que forma caráter positivo. Antigamente os professores tinham a famosa palmatória. Sim. Aquilo ali traumatizava a criança. E como? Não é? Mas aquilo ali não traumatizava no ponto de vista de fazer sofrimento. Negativo, né? Você entendeu? Hoje isso não é mais correto e tudo mais, a gente compreende. Mas aquele trauma ali é o que eu queria exemplificar. É um trauma, ok, é uma marca boa. Você entendeu? É quando o pai castiga o filho, né? Quando o pai ou a mãe dá um não para o filho, que é muito necessário, o não, dizer não, limitar o filho, nos limitar, quando ele faz isso, é uma marca positiva. Sim. É uma marca necessária. Então, dizer assim, fulano é traumatizado demais, isso é bom, porque é o trauma que gera o nosso caráter. Aí a outra parte já é a genética,
né? Que nós chamamos de temperamentos. São os nossos temperamentos que a gente herda do pai, da mãe e tudo. Mas isso também não pode nos deixar presos. Ah, porque meu pai foi assim? Não, seu pai foi assim. Mas você pode ressignificar isso. Então nós temos essa questão dos traumas. Aí o que eu digo de um ponto assim chave sobre traumas? Tenha um bom diálogo com o que está causando o seu sofrimento. Por exemplo, se hoje a sua dificuldade está nos seus relacionamentos, e você é mulher e seus problemas estão nos seus relacionamentos, e você tem uma orientação para a masculinidade ali, você tem a orientação homens ou vice-versa, você já pode compreender que seu problema é com seu pai. Então você já vai na causa. Por isso que é bom você ir até um analista, né? Se você enfrenta problemas de carência emocional, inseguranças, se você enfrenta problemas, por exemplo, como ir à frente para falar, já são problemas maternos, que nós herdamos da mãe. Já está ligado à mãe, entendeu? Hoje nós já temos, até na saúde da obstetricia, uma forma correta do corte do cordão umbilical. Porque até a forma que é cortado e por quem é cortado impacta diretamente na formação de caráter daquela pessoa. Que loucura. Que coisa. E isso é profundo. Porque nós somos formados por cada coisinha, cada palavrinha, cada rua que você passou, cada paralelepípedo que você pisou, cada clínica que você foi, cada dor que você sentiu, cada vez que sua mãe disse uma coisa, disse outra, positivamente ou negativamente, você é fruto disso. Então eu costumo levar sempre essa pergunta para minhas terapias e meus pacientes. Eu costumo fazer a seguinte pergunta. Olha só, você é quem você é? Porque você é quem você é, a verdade de quem você é, original. Você é quem os outros pensam que você é? Ou você é quem você pensa que é? Vou refletir isso aqui. Nós às vezes pensamos que nós não valemos nada. E nós vivenciamos uma vida daquele jeito. Uma vida de frustração. E nós empreendemos frustrados. Mas você não é assim. Viva quem você é. Você é como? Aí não é coaching. Não é motivacional, não. Não é sensacionalismo. É o que é você por originalidade. Você é uma pessoa que foi formada, tem traumas, tem limites, tem problemas existenciais, mas tudo isso é uma forma de colocar essa pedra de ouro na forja para que você possa brilhar. Então o trauma, ele pode ser ressignificado. Porque eu digo, dialogue com a causa. Porque se você não tem um bom diálogo com a causa do sofrimento, você vai sofrer todo dia. Entendeu? Uma pessoa, por exemplo, outro exemplo, a gente dá uma fechada de chave de ouro. Que teve dificuldade nos relacionamentos. Traição, por exemplo. E ela começa a ter dificuldade de relacionar. Ela não buscou resolver a causa. Ela está traumatizada. E aí, toda vez que ela vai se relacionar, ela tem uma insegurança. Porque aconteceu isso com ela, com o pai, com a mãe, alguma coisa, ela já herdou ali. Aí aconteceu de novo com relacionamentos de intimidade mesmo. E aí, ela nunca vai conseguir levar um relacionamento para frente. Porque até do ponto de vista energético, ela vai estar negativada naquele sentido ali. E aí a gente já vai na causa. O problema está na causa. Tem um trauma aqui que está gerando esses seus bloqueios de se relacionar. Que é hoje o que nós chamamos das pessoas que têm dificuldade de socialização. Por quê? Tudo tem um porquê, tem uma causa. Que são os traumas, as marcas. Mas cuidado, nem todo trauma ele é de destruição. Na verdade, nenhum. Mas eu digo assim, nem todo trauma é dolorido. Tem marcas que são boas marcas. Que são boas lembranças, né? E já tem aquelas que o nosso inconsciente oculta, né? E Freud vai nos ajudar a isso através dos sonhos, né? A relembrar isso. Chegam pacientes e falam, Caio, depois daquela sessão nossa, eu sonhei que eu estava numa floresta escura e tal. Eu nunca tinha sonhado com aquele ambiente. Aí a gente já vai interpretar, né? Para nós, floresta, insegurança. Floresta, lugar onde a pessoa pode se esconder. Floresta, lugar grande, né?
Então, é um lugar de fuga. Então, a gente já vai interpretando, né? Os sonhos ali. Então, a gente vai pegando as marcas através de tudo. E aí, a gente tem hoje a técnica da leitura facial, né? Que a gente usa. A gente está conversando com a pessoa e a gente sabe que a pessoa está falando para nós assim, olha, eu não matei. Mas São a as pessoa, expressões faciais. as expressões faciais. E é uma ciência maravilhosa. A gente sabe que ela não matou, mas ela ajudou a matar, né? Então aí é um exemplo, né, gente, dando assim. Então são esses vários exemplos, né, que a gente consegue dar. Eu queria, ainda nesse assunto, pegar um gancho em duas situações que você colocou, que foi a análise de duas pessoas, né, de duas situações que você citou como exemplo, que foi o caso da criança, né, e da moça que tinha baixa autoestima. A partir do momento que você consegue encontrar o problema, como é que é feito o trabalho de recuperação mesmo da pessoa? Não, identificamos aqui o problema. E aí, a partir da identificação do problema, como é que você trabalha? Pegando esses dois exemplos, por exemplo, para melhorar a autoestima da pessoa e no caso da criança que tinha o trauma lá por conta dos pais. E no caso da baixa autoestima, nós entramos já com a perpetuidade da terapia, né? Aquela pessoa ali já é uma pessoa que vai... Todos precisamos de terapia, mas a gente coloca aquela pessoa e diz para ela, olha, continue sempre a terapia. Mas de técnicas, do ponto de vista de técnicas, a gente entra com a PNL, que é a programação neurolinguística, que o que é? A gente faz dá um novo significado para aquele momento ali. A gente ambienta através da imaginação daquela pessoa, a gente ambienta toda aquela situação e coloca uma nova forma daquela pessoa olhar, né? Por exemplo, olha agora, lembra que sua mãe falou que você não prestava? Lembra que sua professora falou que você era burro? Agora nós vamos ressignificar isso aí. Aí a gente vai usar a imaginação e a criatividade do técnico que está fazendo aquilo ali. Porque isso é muito sério, porque a gente pode colocar a pessoa também num sofrimento ainda maior, né? E aí a gente vai reprogramar, né? Certo. É uma reprogramação através do neurolinguístico, né? Verbalizada, falada. Aí a gente usa essa técnica no caso da baixa autoestima e a experiência do espelho também, que é algo que nós fazemos com pessoas de baixa autoestima. Olhar-se, né? Sempre no nosso consultório a gente tem um grande espelho, que é a experiência do espelho. Ali no espelho a gente pede para ela descarregar tudo que ela ouviu. E ela vai fazendo aquela experiência. Depois daquilo ali, a gente faz a experiência com ela de anotar, porque nem ela tem elogios para ela mesma. Então a gente anota bons elogios no papel e ela vai lendo e falando para ela. Ela vai lendo e falando para ela. Aquilo vai mandando mensagens pro córtex cerebral, vai mandando mensagens e fazendo uma boa conexão entre a amígdala e o córtex e os neurotransmissores como a dopamina, a serotonina e o cortisol que está elevado vai tudo ajuntando ali e vai fazendo um trabalho maravilhoso. Então nós usamos a técnica da programação neurológica, né? Verbalizada, falada, ambientalizada, né? No caso da criança, que está numa idade ali que tem uma dificuldade de raciocínio, o cérebro ainda está formando essa questão das palavras e tal, a gente utiliza a conexão do pai e da mãe. Então a gente ambientaliza um momento de intimidade familiar entre o pai... Porque o trauma foi gerado em uma intimidade do pai e da mãe, mas que deu consequência na criança. Agora nós vamos colocar a criança dentro daquela ambientalização, né? A gente coloca ali o pai, a mãe conversando, se abraçando. Olha, eu te amo, eu não quero te fazer sofrer... eu quero o seu bem. A criança vai vendo aquilo ali e vai recebendo estímulos cerebrais. Porque uma criança aqui em casa, ela passa o dia todo vendo o pai bater na mãe, o pai xingando a mãe, ela nasce uma criança traumatizada. Então, essa criança já poderia passar isso depois. Então, ela já tem um trauma, né? Que é o trauma que aconteceu na barriga da mãe.
Aí a gente resolve aquele ali e depois a gente leva para uma terapia com especialistas já pediátricos, né? Que são especializados com crianças mesmo, que tem hoje muitos. Eu sou da área, não pediátrica geral, mas da área TDAH e autismo, né? A terapia com pessoas assim, né? Que é muito bom. Então, dessa forma acontece o tratamento. A gente não usa nem a forma tratamento, porque isso seria medicamentoso. Mas uma boa recuperação desse trauma. A gente dá um novo significado. Bacana. E com relação a traumas que envolvem violência física, né? Que a gente vê muito, questão violência sexual, e aí a criança cresce com isso, não consegue colocar para fora, às vezes demora uma vida para falar sobre determinadas situações que acontecem na infância, na adolescência. O que o seu trabalho pode ajudar essas pessoas também? Como é que você vê essas situações? Com relação à violência, aos abusos, vou usar essa expressão, porque os abusos vai abranger todos os tipos de abuso, né? Não só o sexual, mas o patrimonial, vai abranger até o verbal, que nós temos a questão do abuso verbal também, né? E aí, dentro disso, nós temos o que? O primeiro passo, que é importante para aquele adulto conseguir resolver-se consigo mesmo, é falar sobre o problema. Ou seja, isso é numa escuta especializada, né? Por que a gente fala especializado? Às vezes as pessoas falam, porque dinheiro e tal, para procurar. Não é por isso. É porque quando você vai no especialista, você vai para aquilo, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu posso falar com um amigo próximo, posso falar com meu marido, com minha esposa. Não, não é assim. Ali o seu marido, sua esposa, ela está ok, vocês têm intimidade, têm confiança, tudo bem, ótimo. Mas o especialista, ele está ali e ele está ali especificamente para aquilo. Vocês compreendem? E então, a escuta daqueles problemas e o corte do que liga a causa ao ciclo repetitivo daquele sofrimento traumatizante vai resolver. Vou explicar isso. A escuta é o quê? Terapia. Certo? Às vezes vai precisar entrar com a parte medicamentosa. E aí eu indico os fitoterápicos, né? No caso do assunto que nós vamos entrar mais para frente, que é os transtornos de personalidade, já entra uma questão medicamentosa psiquiátrica, química, né? Que os fitoterápicos já não têm. Então, a escuta, falar sobre aquilo ali. Fale sobre o seu problema. Fale o que aconteceu. Se você não consegue falar abertamente, eu até costumo, quando eu identifico que tem alguma coisa com os meus pacientes dessa natureza de violência ou de abuso, qualquer tipo que seja, e que eu percebo que tem, mas a pessoa está tendo dificuldade para falar, eu ensino ela a conversar comigo por metáforas. Entendeu? E aí eu falo, olha, eu vou entrando ali de uma forma e tal, a gente vai falar sobre isso aqui, é preciso a gente falar sobre um assunto que incomoda e tudo, mas a gente não vai falar diretamente. A gente vai falar de forma metafórica. E você pode usar uma metáfora e tal. E a pessoa ela vai criando as metáforas e nós, enquanto analistas especializados na área, vamos interpretando aquilo ali, né? E já interpretando aquilo ali, a gente pode usar várias coisas, várias dicas, como tem, por exemplo, o uso da frequência da luz azul e da luz vermelha. Eu já utilizei umas 3 vezes para conseguir liberar um pouco as pessoas, de colocar para fora esses momentos traumatizantes com violência. Especificamente um caso que envolve uma pessoa que esteve em um roubo bancário. E essa pessoa não entrava mesmo, sabe? Dentro do banco, mas o problema não era de constrangimento de falar. O problema é que ela não conseguia entrar no assunto. E ali a gente identificou, e aí eu fiz o uso da luz azul com a frequência correta, né? Que nós temos as frequências da biomagnetismo e tudo mais. E através dessa frequência da luz azul, que ela fica mais acolhida, se sente segura, ela começou a liberar, porque o corpo ele vai liberando, né? A tensão que está segurando ali, o cérebro ele transmite para o corpo que é necessário naquele momento confiar e colocar para fora.
Então, sobre violências, são esses dois caminhos. Falar sobre aquele problema para lidar com ele e buscar utilizar as técnicas de cortar o laço com aquilo ali. Por quê? Se chega para mim um caso de que o que causa o sofrimento na pessoa é a mãe, que violentou, que abusou, porque hoje nós temos casos assim, sempre tivemos, e hoje temos explícitos, que fez isso, ou a tia e tal. Aí as pessoas chegam, às vezes até pessoas religiosas chegam, seria um pecado eu me afastar de minha mãe, porque minha mãe continua me xingando, minha mãe continua me colocando para baixo, falando que eu sou o peso da vida dela, falando que eu sou aquela palavra, né, e tudo, que eu sou uma pessoa e tudo mais e tal. Não é, do ponto de vista doutrinário, né, para as pessoas religiosas, não é um pecado, não é um erro, vou usar essa expressão, não é um erro se afastar da sua mãe. Sua mãe é a causadora do sofrimento. Nesse momento é preciso se cortar. Porque você está só podando. Aconteceu, sua mãe te xingou de novo, te humilhou de novo, você podou. Aí recuperou. No outro dia você sofre de novo, porque a árvore é frondosa, ela vai crescer. Claro, a toxicidade ela inicia-se dentro do seio familiar. Uhum. E nós precisamos, por vezes, nos desligar. Às vezes não acontece de ser algo permanente. Sim. Às vezes nós ficamos meses, semanas, anos sem falar com o familiar. Uhum. E depois nós nos recuperamos, nosso cérebro se recupera, se reprograma, a gente se encontra com aquela pessoa, até consegue falar sobre aquilo e está tudo bem. Então, cortar laços com pessoas tóxicas é o segundo passo para não ficar revivendo o sofrimento diariamente. Porque seu cérebro vai viciar em você sofrer todos os dias. E aí, inconscientemente, você não vai perceber que o problema é que você viciou em sofrimento. Você viciou em ser uma pessoa que mendiga amor, né? Não mendigue amor, não queira migalhas. Você tem uma enorme padaria que pode te prover pão, que pode te prover alimento. Então, migalhas não. Vem de mãe? Não aceito. Vem de pai? Não aceito. É o meu namorado, meu primeiro namorado que casou comigo e tem meus filhos? Não aceito. Porque aquilo ali vai criar toda uma geração traumatizada. Porque você vai ficar com aquele sofrimento, passar para o filho vai passar, e aí vai. E por isso nós temos hoje uma geração que o quê? Nós temos até uma pesquisa que saiu agora para nós, da área da saúde mental. Reduziu o número de jovens que fazem uso de álcool e drogas estupefacientes, mas elevou o número de jovens que fazem uso de quê? Uso de medicações de controle. Clonazepam, Zolpidem, diazepam, alprazolam, fluoxetina e assim vai caminhando, né? Então, os jovens estão largando a bebida e o vício lá e entrando no medicamentoso, que é a fuga, né? Que a gente já vai entrar na questão da fuga, entendeu? Sim. Muito bem, você que está nos assistindo aí, eu quero dizer para vocês que o nosso programa está entrando no ar com um pouco de atraso, nós tivemos problemas aqui, mas estamos no ar. Você deixa o seu like aí, deixa um comentário e compartilhe para que mais pessoas possam nos assistir também. Caio, nós vamos entrar no assunto, no tema sexualidade. Em pleno século XXI ainda tem muita gente que tem dificuldade para falar sobre sexo, né? É um tabu ainda, né? Muito, você como especialista, como é que você vê essa dificuldade que as pessoas ainda têm e como você trabalha isso para que as pessoas quebrem esse tabu? Porque é importante falar sobre sexualidade. Sim. O mundo que a gente vive hoje está muito... As informações chegam muito rápido. Adolescentes, crianças têm informações de tudo. Então, quanto mais cedo falar sobre o assunto, melhor, né? Melhor. Isso aí foi importantíssimo. A criança que chegar em você e perguntar, papai, mamãe, como que acontece isso? Como que acontece aquilo? Converse com a criança. Tá novinho? Converse de um jeito, mas fale a verdade, seja sincero. Sabe por quê? Porque senão aquela criança vai nascer uma criança desconfiada, que vai conhecer o que... Ai, meu papai falou que era uma... Como chama o pássaro? Cegonha. Que era a cegonha. Minha mamãe falou que era cegonha, mas eu vi na internet isso aqui. A criança já vai desenvolver um pré, né, poderíamos dizer assim, vício, uma predisposição ao vício da pornografia, né? E
drogas, estupefacientes, ansiedades e tudo mais, por causa de uma experiência de não falar sobre sexualidade em casa. Então a orientação nossa hoje, do ponto de vista de saúde mental, para as famílias e em geral, é o diálogo. Nós precisamos falar sobre sexualidade, nós precisamos falar sobre sexo, nós precisamos falar sobre as práticas sexuais hoje praticadas em todo o mundo e, na verdade, praticadas desde muitos anos, né? Milenares algumas até. Então, dentro desse aspecto, a gente recebe hoje muitos pacientes. Eu vou até exemplificar, não perguntou, mas já exemplificando. Nós temos a questão, por exemplo, da prática do sexo anal. Hoje, em terapias de casais, nós às vezes fazemos uma avaliação inicial sempre com cada um. E às vezes os maridos, que são hoje maiores consumidores da indústria pornográfica, por verem muito a prática do sexo anal ali toda fomentada, toda linda e maravilhosa, não só os homens, né? Hoje é crescente o número de mulheres também que fazem uso da indústria. Mas assim, frisando, os homens às vezes eles chegam a gente antes e falam assim: olha, doutor, olha, Caio, seria possível, teria uma forma de você conseguir tratar dentro da gente, uma forma de você convencer minha esposa a gente poder praticar o sexo anal, porque eu acho bom demais, eu queria sentir aquilo e tudo mais. Eu já pratiquei com uma profissional do sexo, eu vejo bastante e tudo mais. Tenho o que nós chamamos hoje de fetiche, né? Por essa prática e tudo. E eles chegam para nós com esse pedido, né? E claro, a gente não tem porque eticamente a gente não pode fazer esse processo de convencer ninguém, nem de propor nada, né? Então é algo que chega muito dentro do consultório, são as práticas sexuais. Porque hoje, grande maioria das mulheres, elas têm uma dificuldade. Das mulheres e casais homoafetivos têm dificuldades da prática sexual anal. Me fugiu aqui agora se é passiva. A expressão correta me fugiu, mas o pessoal vai me compreender. A penetração completa, as mulheres têm grande dificuldade com o sexo anal por ser algo dolorido, algo estranho e tudo mais, não muito falado. E com a prática também oral, né? Muitas por uma questão de insegurança e higiene mesmo, né? Sim. E outras porque teve uma formação que sempre foi caracterizada pela penetração vaginal e tudo mais, né? Dentro disso, a gente precisa compreender que as práticas sexuais, elas são aceitáveis dentro do que é dialogado e dentro do que não é perigoso, né? Então, é um assunto maravilhoso e a gente trata bastante, e muitas palestras também saem sobre essa temática da sexualidade. Mas o maior, desculpa cortar, o maior hoje para nós é as crianças. Porque elas estão crescendo sem saber como que o bebê nasce, sem saber por que o papai dá o selinho na mamãe, entendeu? E hoje nós temos também uma questão que gera um problema sério com crianças, que é os pais que dão selinho nas crianças ou as mães que dão selinho na criança, né? Nunca façam isso. Se vocês fazem, parem de fazer. É uma orientação que eu peço a vocês. Ou os pais que brincam de cavalinho com a criança, né? Essa brincadeirinha de cavalinho e tal. Por quê? Porque a criança que ela compreende que aquilo está autorizado e o pai não tem nenhuma negação com ela, quando ela está brincando, dá um selinho aqui no papai, dá um beijinho e tudo mais, ela vai crescer com dificuldade de negar isso para um possível abusador. Porque o abusador, ele nem sempre vai te agarrar na rua e te puxar, não.
Às vezes o abusador, ele vai ser um amigo, ele vai ser um parente, ele vai ser a liderança de sua igreja no momento que você estiver na confissão, no momento que você estiver lá no aconselhamento com o seu padre, com o seu pastor, com o seu líder religioso, quem for, o seu conselho, vai vir de qualquer lado. Então, o que eu quero dizer com isso? É uma pessoa de confiança que pode ser o possível abusador do seu filho. Então, se uma pessoa de confiança, que é o pai e a mãe, não conseguiu colocar desde de pequeno o não à criança, ela não vai conseguir dizer não para os abusadores. Ela vai ter dificuldade. Por quê? O pai é uma pessoa de confiança, é um conhecido, entendeu? Então, isso aí entra um pouquinho também na sexualidade, né? Hoje, para a gente evitar os casos de abuso que são crescentes mesmo, né? Voltando na questão dos casais que você citou, Caio, quando os homens te procuram pedindo aquela ajuda, né, com as esposas, as companheiras, qual a resposta que você dá? Você já disse que não tem como, não é ético tentar um convencimento, né? Então, qual a orientação que você dá para os homens? Primeiro, a gente entra naquele mérito do que muitos que são religiosos chegam até nós. É errado? Essa prática é errada? Essa prática é certa? Nós não podemos entrar nesse mérito de que é errado ou que é certo, mas do que é perigoso e do que é saudável. Do ponto de vista, porque além de psicanalista, eu também atuo integralmente, né? E sempre falo isso para os meus pacientes, que eu estou atuando, olhando a parte nutritiva deles, a parte fisiológica, do ponto de vista integrativo e mental também. Então eu vou primeiro falar que, por exemplo, no caso do sexo anal, eu preciso deixar claro que é uma prática que existe, que ninguém impede de ser feita, do ponto de vista geral, mas que ela tem perigos enormes. Por exemplo, o nosso sistema digestivo, em processo de defecação, ele libera tudo que o estômago e o que o corpo compreende que não vale para o corpo, ele libera através da via anal, pelo reto, né? Então, algo que sai dali é lixo, nós podemos compreender assim. Isso é para uma reflexão, porque tem uma preparação para tudo hoje, né? É para uma reflexão. O que acontece quando existe a penetração naquela localidade? Existe um machucado que nós chamamos de fissuras. Há a abertura de fissuras que as bactérias provenientes desse processo digestivo nosso, elas entram naquelas fissuras e vão para a nossa corrente sanguínea. E aí vai desencadear, vai formar a endocardite, vai dar ao vírus do HIV a possibilidade de gerar a AIDS. E aí, posteriormente, com a continuação daquela prática, aquilo ali pode ficar crescente e se tornar uma periocardite, que vocês podem depois pesquisar aí, endocardite e periocardite, tá? Que é o que pode gerar através da prática do sexo anal. Do ponto de vista fisiológico, científico e tudo mais. Do ponto de vista que é o que eu falo para eles, né? Olha, nós temos barreiras que tem com relação ao que nós podemos falar sobre esse assunto na terapia com vocês dois, é porque você precisa compreender primeiro que é perigoso para ela e para você também. Então, se você compreendeu isso, a gente continua e nós vamos ter uma conversa aberta sobre aquilo ali. A gente vai jogar aquele assunto, porque até porque a gente tem que falar desse assunto, porque dentro da psicanálise nós temos uma fase, que é a segunda fase, chamada fase anal. Sim. Né? A fase anal, que é uma fase que é dos 2 aos 4 anos de idade, né? Dentro da psicanálise. Então sempre a gente entra nessa questão mesmo anal, e já aproveitando quando tem esses casais que querem esse tipo de prática, a gente entra nisso. Sempre deixando claro os perigos e tudo mais, mas aí essa decisão nós deixamos para eles, né?
E com relação também à prática oral, nós entramos também nesse mérito de questão higiênica, de questão mesmo ali de uma preparação, né? Mas a gente também leva para dentro da terapia aquilo ali e vamos ver possivelmente, e vamos ver, quer dizer, a possível reação de ambas as partes, né? Mas nunca propondo, sempre um diálogo ali e uma escuta. Acima de tudo, uma escuta profunda mesmo, profunda, né? Respondendo um pouco. E com relação, e aí eu quero fazer uma ligação dos dois temas, o trauma e a sexualidade, que acontece com as mulheres, né? Que sofrem algum tipo de abuso, de estupro, coisas desse tipo. A mulher fica traumatizada e de repente, numa relação, ela tem a dificuldade, né? Sim. Como é que você pode tratar? O que você pensa a respeito disso? O companheiro, às vezes, tem que ser mais compreensível com essa pessoa que já passou por esse problema? Sim. O primeiro ponto que volta novamente à questão do abuso é o quê? Falar sobre aquele problema de forma com um técnico, com um especialista. Falar sobre aquilo. Porque às vezes a mulher ela fica na questão somente de partilhar com o companheiro. Olha, eu passei por isso e tal, né? E tudo mais. Só que qual é o perigo de, mesmo que ela passou por aquilo, ela tem uma dificuldade, mas ela se sente tão bem, sente tanto prazer com você, que ela continua praticando. O que acontece é que inconscientemente, todas as vezes que acontece aquele ato ali, ela pode desenvolver uma predisposição a algo que hoje a indústria pornográfica chama de masoquismo. Que é o quê? Sentir um prazer através da dor. Ou seja, ela viciou no sofrimento. Então ela vai querer uma coisa mais perigosa, não é nem perigosa, né, a expressão, uma coisa ali mais forte, mais, a expressão é selvagem, né? Sim. Algo mais selvagem. E isso aí, o que ela está fazendo com isso? Ela não está se relacionando com você. Ela está vivenciando aquele trauma que ela teve. Porque a mente dela encontrou uma forma de se relacionar com aquele abuso, com aquele estupro, com aquele toque ali errado que foi feito. Aí o que o cérebro faz? O cérebro faz a pessoa transferir de forma boa para o companheiro o que ela vivenciou lá na infância ou até mesmo na vida adulta. É um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa mesmo neurológico, cerebral. E aí, como que a gente vai entrar nisso? Primeiro, a escuta. Porque na escuta, nós vamos voltar lá no problema. Na escuta, nós vamos conhecer o problema. E depois, com as técnicas, nós vamos voltar lá no problema. E, falando daquele problema, nós vamos ensinar aquela mulher, aquele homem, aquela criança, aquela pessoa a relacionar-se com aquele acontecido e dar um significado. E qual é o significado para um abuso? Para algo que aconteceu? É o quê? Finalização. Aconteceu. Ressignificar pessoas traumatizadas de estupro e abuso sexual é o quê? Finalizar o momento do abuso. O abuso aconteceu lá e ficou lá. Hoje você não está mais com aquela pessoa. Aquela pessoa não está mais te forçando. Aquela pessoa não está mais te prendendo, te segurando. Não está mais, né? E aí nós temos alguns testes que são usados. Um desses testes que nós temos é segurar aqui nessa região, entre o pulso aqui e o cotovelo, essa região aqui, com as nossas duas mãos. E nós fazemos uma segurança firme ali, com a pessoa calma, e pedimos para ela nos dizer o que ela sente com aquilo ali. Quando nós temos dificuldade de fazer leitura das expressões faciais ou temos dificuldade de discernir e compreender que a pessoa foi abusada porque ela tá escondendo bastante. Aí a gente faz os testes. Um são esses, os outros são testes mesmo de verbalização. Bacana. E com relação à indústria pornográfica, que você já fez algumas citações, e isso é um conflito que a gente vê bastante com relação à sexualidade.
feminina. Nessas questões, a mulher é tratada muito como objeto. A gente vê muitas reportagens de atrizes dessa área que sofrem com depressão, chegam até ao suicídio mesmo, né? O que você pensa a respeito? Você já estudou alguma coisa nesse sentido, cara? Sim. Dentro dessa questão, nós temos hoje a realidade da transferência do que acontece nos vídeos para dentro do casamento, que é o primeiro ponto, que hoje está matando muitas famílias. O homem que vê uma mulher com as curvas acentuadas e que ali no vídeo tá aguentando uma carga enorme de uma prática sexual ali, ele vai, tudo bem, ver de vez em quando, ou ver sempre e tal, tem um vício mesmo, ele quer transferir aquilo pro casamento. Pro casamento, né? Quando ele não consegue, ele se frustra. E aí vai entrando os hormônios masculinos. Hoje nós temos dois tipos de homens. Nós temos o homem que é consumidor da indústria pornográfica e o homem que não é. Não estou dizendo do homem que nunca consumiu. Estou dizendo daquele que disse não por questões religiosas. Não estou falando aqui de mérito religioso. Estou falando do ponto de vista científico. A carga de dopamina que é liberada no momento em que nós temos um orgasmo vendo vídeos de conteúdo pornográfico, ela é muito grande. E tira de nós o que nós chamamos hoje do hormônio da felicidade, sentimento de bem-estar. O nosso sono ele não é reparador. O homem ele começa a desenvolver autossabotagem, ele começa a ser um homem preguiçoso, ele tenta, mas não consegue. Quando já é o contrário disso, é um homem que já está aí há um ano, alguns meses distante da indústria pornográfica, o homem ou a mulher, ela já consegue perceber que a energia, a força, o vigor já é diferente de estar distante, por causa das cargas de dopamina elevadas que são liberadas naquele momento. Já entrando na questão das modelos, né, as atrizes e tudo mais, que é importante falar isso, gente. São atrizes e modelos. O que é que significa? Elas atuam e modelam, entendeu? Elas tomam medicamento, tem muitas que tomam até anestesias locais, entendeu? A grande maioria hoje, principalmente estadunidenses, fazem uso de drogas estupefacientes. Drogas estupefacientes, gente, cocaína, essas drogas aí, entendeu? Para a pessoa ficar tão ali elevada ali, o cortisol, a adrenalina e tudo mais, isso, para ela conseguir fazer, entendeu? Então hoje, aquilo que acontece lá no vídeo, aquilo ali não é real, gente. Aquilo ali é muito bem feito, preparado, tem todo um processo. Depois vocês podem até pesquisar isso, né? Tem bastidores e tudo mais. Os verdadeiros bastidores não tem hoje, né? Porque todos os vídeos dos bastidores reais que eu tive acesso, mas eu tive acesso de forma assim bem rápida, que foi em um curso que eu fiz sobre a indústria pornográfica, que era o que? As aplicações da anestesia, por exemplo, na prática anal, para aguentar, né, as enormidades penianas e tudo mais, e com objetos e muitas coisas. Então, essas atrizes, elas estão vivendo o que ali? Uma fuga. Se você for pegar o histórico dessas atrizes, dessas modelos, dos atores e dos modelos também, você vai ver ali uma ausência materna ou paterna. Quando eu falo materno ou paterno, gente, eu não estou dizendo do pai ou da mãe. Não significa que uma pessoa que é adotada, ela não tem pai e não tem mãe, não. Não significa. Pai e mãe, do ponto de vista de formação de caráter, quando pega pequeno, é que vai cuidando da criança até a quarta infância. Agora, do ponto de vista de traumas gestacionais, realmente é a mãe mesmo original ali. A mãe original não, desculpem. A mãe biológica. Isso é a forma correta. Então, esses atores, essas atrizes, eles têm uma propensa
há um sofrimento que é aquilo que eu falei, né? Eles usam isso como a fuga, né? É a fuga que eles encontraram. E aí, mas chega um momento, como nós temos atrizes aqui brasileiras hoje que não atuam mais, chegam momentos que elas vai envelhecendo e tudo mais, vai passando o tempo, elas adoecem. Elas adoecem porque elas começam a perceber que elas não eram tratadas como pessoas. Porque, Hilda, eu tenho uma consideração por você, você é um bom jornalista, faz um bom trabalho, eu tenho uma consideração e tal, e tudo, muito bom, aqui você está com sede, um pouco de água e tudo. Mas, Caio, você quer alguma coisa? Você está falando assim, tem essa consideração por mim, mas você está querendo alguma coisa de mim? Não, é simplesmente porque eu tenho uma consideração por você. Eu não quero nada. Mas aí, já na realidade de filmes pornográficos, o que eu estou dando aqui é porque você vai me dar o sexo. É porque você vai me dar uma prática sexual. Né? É porque você vai me dar uma carícia sexual. E aí vai adoecer. Né? E hoje está crescendo as meninas que não são contratadas pelas indústrias grandes, está crescendo o que chama de job. É isso, Job, né? Job, né? É um novo... que é uma expressão em geral de trabalho, mas o job, né? Hoje, não sei o que é job, né? E tudo. Essas meninas que em casa mesmo, elas vendem fotos e tudo. Hoje nós temos estudantes de medicina, estudantes de psicologia, estudantes de várias outras áreas que pagam a faculdade vendendo as fotos mensalmente, diariamente e tudo, né? E isso não é bom. Por quê? Porque aquela pessoa ela tem um trauma, ela tem não é uma doença, ela tem uma dificuldade que ela precisa ser elaborada. Ela tem ali uma escadinha que está toda descontrolada e ela está pisando lá em cima, outra hora embaixo. Então é preciso dar os passos corretos. Então ela está se adoecendo. Então a orientação do ponto de vista geral na saúde mental para nós é que essas pessoas não façam uso da indústria pornográfica mesmo, de nenhuma forma. E se tem pessoas que estão nos ouvindo e querem ajuda nesse sentido de se libertarem, quando eu falo de libertação, eu falo de saírem da pornografia ali, de consumirem, ou que são pessoas que fazem, né, são produtores, podem nos procurar, porque nós temos protocolos psíquicos, terapias psíquicas e também terapias hormonais para este tipo de vício, em específico a pornografia. Tá bom? Bacana. Você que está nos acompanhando aí, este é o nosso podcast. Hoje recebendo aqui o Caio Emanuel, ele que é psicanalista clínico e terapeuta em saúde integrativa. Antes de continuarmos aqui o nosso bate-papo, deixa eu só dar um recado para vocês. Final de semana vai ter bastante evento aí na cidade, começando aí com o Encontro de Escolinhas de Futebol, que começa no domingo, a partir das 7h30 da manhã, no estádio Valdir Azevedo. No sábado, dia 19, teremos a primeira micareta de Itacarambi, aqui no Parque Dário Dourado. E no domingo também, o Fest Férias 2025, com encontros de som automotivo, manobras radicais para quem é fã aí desse estilo de evento. Continuando aqui, o Caio, vamos entrar então no tema terapias alternativas e alimentação. Eu queria que você explanasse esse tema, o que se trata e como é feito o trabalho. Ótimo. Maravilhoso. É um assunto maravilhoso porque quando nós falamos assim, terapia integrativa, nós estamos falando de uma terapia que está integrando algo. Está integrando o quê? Está integrando o todo que nós somos. Está tratando o nosso corpo, nossa mente e o nosso espírito, a nossa alma, que cientificamente hoje nós temos a comprovação da existência da mesma, que é a alma e o espírito. E nesse sentido, nós podemos começar pela alimentação, né? Por quê? Pela alimentação. Porque nós somos o que bebemos, nós somos o que comemos e nós somos o que pensamos. Uma pessoa negativista, uma pessoa negativa, quer dizer, ela é pesada. A gente usa essa expressão, né? Nós aqui, norte-mineiros, a gente usa essa expressão, uma pessoa pesada, uma pessoa cabisbaixa, triste, porque ela pensa aquilo, né? É o que ela alimenta ali a mente dela. O que aquela pessoa bebe, né? Aquela pessoa, olha só o que eu vou falar. Todo dia come hambúrguer.
todo dia toma refrigerante. O sal que usa na cozinha é refinado, passa por refinaria e perde os 102 minerais que tem presente no sal, que é um mineral, e fica só com 2, iodo e sódio. Só faz uso de carboidratos, muito arroz, macarronada, macarronese, lasanha. Aí no outro dia fala pra mim o seguinte: eu não tô bem, eu acho que eu tô com o diabo. A culpa é sempre dele, né? A culpa não é do diabo. É engraçado, porque a gente ri quando a pessoa... A gente pergunta, tudo bem, meu querido? Você tá sentindo que tá sendo atacado pelo diabo, porque tá com dores, porque tá engordando, não consegue emagrecer? Me fala aqui, como que é a sua alimentação? Olha, Caio, eu como arroz de manhã, como arroz à noite também, sempre vai acompanhado com um macarrãozinho, sempre vai acompanhado também com isso, com aquilo. Sempre vai uma linguiça ali, que é a linguiça industrializada, sempre os corantes industrializados, sempre conservantes, sempre um suquinho, ia citar o nome da marca, né? Mas não tá patrocinando nós. Sempre aquele suquinho lá de pacote, né? Ou se não, uma Coca-Cola gelada, com gelo e limão ali, maravilhoso. Todo dia é isso, eu gosto demais, é bom e tudo. Ok, você faz caminhada? Não, eu não tenho ânimo. Você faz um exercício? Não, não faço. Você faz uma meditação? Não faço. Você frequenta um grupo assim social? Não, não frequento não, só fica em casa mesmo. O diabo não está precisando nem trabalhar para poder arruinar a sua vida. Nós somos autores da nossa própria vida. Não podemos permitir que o nosso alimento seja autor da nossa história. Nós temos que permitir que nós comandemos aquele alimento e que aquele bom alimento seja um ajudante da nossa autoria. Como que eu quero dizer? E disse isso filosoficamente para a gente compreender o quê? Dentro do processo digestivo, qual é o final de carboidrato? Açúcar. Dentro do processo digestivo, o que resta para a microbiota intestinal? Com carboidratos, com açucarose, frutose, o que resta? Açúcar. O que açúcar gera? Diabetes, câncer. Por quê? O alimento do câncer é açúcar, é carboidratos depois do processo digestivo. Que aí nós vamos entrar na cetogênica, né? E aí, eu faço uma pergunta muito importante. Você hoje, como se encontra? Caio, eu me encontro sentindo muitas dores nas articulações, inflamações, eu tenho tendinite, bursite, artrite, artrose, isso e aquilo, dores crônicas, doenças autoimunes e não sei o quê. É possível regular isso pela alimentação? É. E nós temos comprovações científicas para isso. Eu não estou desmerecendo o tratamento convencional. Ao contrário, eu estou dizendo que nós temos tratamentos integrativos que complementam esses tratamentos médicos. Eles não vão retirar o mérito desses tratamentos convencionais. Ao contrário, eles vão potencializar, vão dar um poder. Então, hoje nós temos, por exemplo, a questão da gordura, né? As pessoas têm essa questão da gordura, né? Você já teve essa dúvida? Assim, será que minha gordura que eu tô comendo, o óleo, né? O lance da gordura boa, gordura ruim, tem essas coisas. Isso, né? Porque, por exemplo, nós temos a questão hoje o pessoal fala do óleo de girassol, Sim. óleo de coco, banha de porco e o óleo de soja. Sim. Né? Algumas pessoas nos perguntam qual é o melhor. Aí hoje nós reduzimos esses 4 para 2, que é o óleo de coco e o óleo e a banha de porco, que é a gordura do porco. Sim. Por que a gordura do porco? Porque já está comprovado nos testes que todos os outros óleos colocados em altíssima potência
de quintura mesmo, fervura ali, eles colocados em alta potência, eles soltam toxinas. Já a banha do porco, ela não faz isso. Então hoje, no momento, até o momento, dentro dos cientistas da área e nós da Integrativa, nós compreendemos que a banha de porco ela é a mais saudável, né? E o óleo de coco. A banha de porco tem uma coisa boa que ela não deixa tanto o gosto forte do óleo de coco, né? Eu gosto de usar a banha de porco. Eu também gosto. É muito bom. Deixa um gostinho bom na comida também, Sim. né? Então, hoje o bom óleo é a banha de porco. E até para dores articulares, quando a gente vai orientar o uso da curcumina, que é o famoso açafrão, o verdadeiro da terra, a gente orienta sempre fazer uso ali de um azeite extra virgem, com uma oxidação abaixo de 0,5 e a banha de porco. Porque a curcumina atrelada a uma gordura, ela faz um efeito dobrado. Porque a curcumina ela tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias para dores, né? Algumas pessoas costumam até jogar em cima da comida, assim, para comer ou fazer chá, que é algo muito bom também. Só que aí tem um jeito correto do chá. Tem gente que ferve as ervas. Não pode fazer isso. Tem que ferver a água, e depois desliga, põe a erva, faz uma infusão de 5 a 10 minutos e aí você não toma, porque chá não toma quente. Chá você toma ele morno para cima. Nem quente e nem gelado. Você toma ele ali morno, né? É o equilíbrio, né? Porque a gente aprendeu a tomar chá quente, né? Aquela coisa bonitinha e tal, né? Mas não é assim a forma correta. A forma correta do chá é morno, é bem quisto pela sensibilidade bucal. Nesse sentido, entra a muita coisa, porque, por exemplo, hoje, colesterol alto. O pessoal fala que é gordura no sangue. O causador de colesterol alto não é gordura no sangue, é açúcar. Açúcar no sangue. Sempre o açúcar, né? Sempre o açúcar. E aí vai entrar uma série de coisas, né? As dúvidas do pessoal, né? Então eu digo isso para as pessoas. E vocês podem até me procurar, caso queiram criar uma dieta personalizada, um protocolo personalizado. Nós temos hoje protocolos para pessoas que querem emagrecer sem fazer uso de canetinhas e tal. Aquelas famosas canetinhas que emagrecem e depois você ganha o dobro do peso que você perdeu. A gente tem protocolos de emagrecimento de forma natural, sem passar fome. Isso é importante também. Sim. Né? Ô, Caio, a alimentação, a influência da alimentação na nossa mente e os impactos, né, que na saúde emocional causadas por uma boa ou uma má alimentação. Sim. Como eu estava comentando, a pessoa ela vai culpar forças sobrenaturais. Talvez a pessoa que chega no meu consultório, que está com sintomas de ansiedade, ou de agitação, ou de sintomas que são provenientes da ansiedade e da depressão, talvez não seja a ansiedade e a depressão. Talvez seja a ausência de vitaminas. E aí nós vamos entrar na questão a melhor hoje, né, que a gente indica. Depende do caso também, mas a que a gente mais sugere terapeuticamente é a B12 para essas realidades. E a melhor, do ponto de vista de fórmula, é a metilcobalamina, né? E onde elas são encontradas? E aí elas são encontradas, você pode ir até ao seu médico da sua confiança, ou pode me procurar também, ou procurar outro terapeuta, ou um nutricionista, e pedir ele ali uma dosagem correta para a sua necessidade, e aí você leva aquele papelzinho, aquele receituário, para os laboratórios de manipulação, né? São feitas nos laboratórios de manipulação. Caso na sua cidade não tenha um laboratório de manipulação, sempre as farmácias têm parcerias fora que mandam, né, a fórmula, manipula e vem para nós, né? Mas não existem alimentos onde encontram essas vitaminas? Sim. Aí nós temos os alimentos que são ricos por exemplo,
alimentos ricos em fibras, né? Ele vai diminuir o quê? Compulsividade, que é a necessidade de comer, né? Alimentos ricos em fibras. Eu gosto de dar uma orientação boa para as pessoas, com vegetais e legumes. Eu digo assim, algo que eu aprendi também. Você pega a terra, o solo, o local do plantio. O que nasce de baixo, você não come. O que nasce acima, você come da forma correta. Aí nós vamos pegar uma série de coisas, né? Que nascem ali debaixo da terra, as raízes e tudo mais. Porque se você for fazer uma reflexão do porquê que não pode, por que isso, por que aquilo? Porque nós, como bons caçadores que nós éramos, nós não existia essa coisa de casa. Fulano mora onde? Rua tal, tal e tal. Não existia isso. Nós éramos andarilhos. Sim. Entendeu? Tal época em tal lugar, tal época em outro lugar. E sempre que a gente chegava em um lugar que tinha muitas árvores e muitas sementes, quem já tinha comido? Os pássaros. Porque foi criado para os pássaros, né? A maioria das sementes. Então, nós éramos carnívoros, né? Nós éramos carnívoros. E aí, com as grandes potências mundiais, e aí já entra outros méritos e tudo mais, foi entrando na nossa cultura sementes, né? Foi entrando na nossa cultura o macarrão, por exemplo, né? Foi entrando coisas que não é da nossa natureza. Aí os seres humanos hoje, eles estão doentes, estão vivendo tem pessoas, até pacientes, que eles tomam de 20 a 30 comprimidos por dia. Entendeu? Nós temos, por exemplo, o Marlon Múcio, que é um sacerdote de Uberlândia, se não me engano. Ele tem um hospital de doenças raras. Ele toma 280 comprimidos por dia. Por causa dessa doença rara dele. Entendeu? A gente compreende que no caso dele ali, que já se tornou uma coisa bem complexa, não tem jeito, né? Ele já usa, já usa sonda, onde ele vai com sonda e tudo. Não respira sozinho, sabe? Então, assim, se você quer ter uma saúde mental boa, comece pela sua alimentação, comece mudando o hábito alimentar. Porque tendo um bom hábito alimentar, você vai ser o que você estará comendo. Se você come algo nutritivo, algo rico em vitaminas, porque você pode ir no Google e pesquisar. A gente usa o Google para tanta porcaria, usa para algo que é bom. Olha, por exemplo, arroz é rico em quê? Aí vai ter, é bom você colocar arroz é rico em quê do ponto de vista integrativo. Porque o Google vai dar uma resposta de especialistas que são mais assim convencionais e não tem o conhecimento recente. Arroz gera o que depois de passar pelo processo estomacal, de digestão? Vira o que? Carboidrato. O que é carboidrato? Carboidrato é açúcar. Qual o benefício do açúcar para nós e tal? Alface é bom? Para quê? Do ponto de vista integrativo. O que não é? Mitos disso. E aí eu indico vocês procurarem um homem maravilhoso que é um bom passo. Dr. Laí Ribeiro. Que é um homem que fala amplamente de tudo assim. Vocês podem começar por ele, por Dr. Laí Ribeiro. Do ponto de vista hormonal, eu indico a doutora Riusa, que é minha professora também. Foi minha professora e continua sendo em outra especialização. Para as mulheres é muito bom, tá? Então a alimentação, gente, é importante. Os meus passos para as pessoas que chegam para fazerem uma terapia é o quê? A reorganização alimentar, a mudança de hábito alimentar, uma boa suplementação, porque tem hormônios que, por exemplo, a mulher, depois dos 30 anos, a mulher não produz mais melatonina, né? Que é o hormônio que ajuda os neurotransmissores a partir de 5, 6 horas da tarde a te ajudar a compreender que já é um momento de você ir acalmando para você se preparar para dormir, né?
E aí, a melatonina, o L-triptofano, ele vai suplementar o que a mulher não consegue produzir mais. Por exemplo, a mulher que tem hipotiroidismo ou ausência da tireoide, ou teve um câncer na tireoide e precisou tirar. Aí a gente já entra também com a amora isoflavona e vários outros suplementos que vão repor o que ela não consegue fazer. E com os homens também, né? Nós temos hoje, por exemplo, para a questão da energia, nós temos o Tribulus terrestre, que é maravilhoso. Temos para o homem também, é bom a maca peruana, mas melhor para a mulher, né? A maca peruana é muito bom. Do ponto de vista de saciedade e ansiedade, nós temos o picolinato de cromo, que é muito bom hoje, pode ser manipulado e feito, né? Então isso às vezes não vai encontrar em alimentos, porque hoje os alimentos eles estão intoxicados, né? Os agrotóxicos, sim, entendeu? Aí é bom realmente entrar com a suplementação. Muito bem, para a gente fechar esse assunto de alimentação, o que você pode indicar de terapia alternativa para quem quer dar um up aí na vida, sair da vida de sedentarismo, de má alimentação? Ótimo. Sobre essa questão de alimentação e também terapias alternativas? Isso. Ótimo. Sobre essa questão de alimentação, eu oriento você procurar um nutricionista integrativo ou um terapeuta integrativo funcional, que é o meu caso, isso. Ou um terapeuta integrativo funcional, que é o meu caso. Você pode estar me procurando e a gente monta uma dieta personalizada para você. Isso já é uma terapia nutricional integrativa, tá? E aí depois a gente orienta o quê? Você está sentindo algo? Você está passando por algo? Ou você quer descobrir o que está acontecendo? Aí nós orientamos o quê? Nós orientamos uma consulta com um biorressonador ou um biomagnetoterapeuta, que é esse aparelho aqui, o QRMA, né? Esse aparelho aqui, ele vai te ajudar a saber as ausências nutricionais, o que está faltando de aminoácido, antioxidantes, vitaminas no seu corpo, através desse aparelho. Você pode marcar comigo essa consulta. Depois disso, descobrindo o que está faltando, nós vamos entrar. É dor que você está sentindo? Nós vamos aqui pro fitoterápico, que é para dores. Ah, não, é ansiedade. Aí nós temos o fitoessência, né? O fitoessência ele é um calmante natural, né? Ele vai ele trata a insônia, o nervosismo, a agitação, depressão, estresse, ansiedade generalizada, tudo isso. E aí ele é 100% natural. Viu, gente? Vai aqui para ansiedade. Isso. Isso, esse aí para ansiedade. Esse aqui já é um fitoterápico para aquelas pessoas que foram no médico e o médico falou que você está com colesterol alto ou com triglicerídeos e que você precisa usar atorvastatina, civastatina ou algum desses e talvez você quer tratar de forma natural, tem esse composto aqui. Tem esse fitoterápico aqui. Bacana. Esse aqui para o colesterol alto. Aí nós temos o Saúde da Mulher, que é para aquelas mulheres que descobriram que está com inflamação no útero, um mioma, um cisto no ovário, está com coceira vaginal, está com calores da menopausa. Nós temos esse aqui, que é o Saúde da Mulher, tá? Todos eles têm disponível comigo. Temos o próprio para a diabetes, né? A glicose ali elevada. Nós temos o Diabetil, que ele vai tratar a questão do colesterol, da diabetes, gota, a gordura no sangue, no fígado, glicose alta, né, que é a diabetes. É esse aqui, é o Diabetil, 100% natural. Tá bom, gente? É produzido com a gente mesmo. Aí nós temos hoje para a imunidade, pessoas que estão enfrentando dificuldades nesse tempo aí frio, o própolis, né? O própolis verde, que hoje é o melhor que nós temos. O própolis é para quê? Aí o própolis a gente usa para a imunidade e para aquelas pessoas prevenirem-se da gripe e tudo mais, a imunidade é muito boa. E se estiver gripados ali, podem fazer uso do própolis, tá bom? E aí, esse aqui é o para menopausa, né? É um composto para menopausa. Se você está vivenciando esse momento da menopausa, quer prevenir ou quer
fazer esse processo, passar por esse processo de forma 100% natural, nós temos o menopausa aqui, que é próprio para essa realidade da menopausa. E conosco a gente tem uma série de coisas, que é o extrato de sucupira, né? Que ele trata asma, prisão de ventre, ele é diurético também. Esse aqui é o que eu já falei. E temos o composto verminose, né? Que é para a retirada dos vermes. E para dores, até crônicas também, nós temos esse composto aqui, que é para dores diversas, tá bom? Desde uma dorzinha de cabeça a dores articulares. E aí temos o extrato de pariri e temos a pomada milagrosa. É um nome, né, assim mesmo para venda, mas a gente tem aqui nela a calêndula, né, aloe vera, camomila, que pode tratar feridas, inflamações, dores, hemorroidas. Ela é para essa realidade assim de ferimentos mesmo, a ferida, a pomada milagrosa. E dentro desse aspecto da magnetoterapia, nós temos hoje o poderosíssimo que vem da medicina chinesa, que é a bandagem auricular. Vou abrir aqui diante de vocês esse aqui. Essa bandagem auricular, Hildo, a gente usa ela para dores, ansiedade e tudo mais. Como que ela vem? Ela vem assim, eu abri aqui na frente de vocês. Ela vem como se fosse... que coloca? Adesivos. É um adesivo, né? Tipo um esparadrapo ali. Um e aí, band-aid, isso. E aí você coloca na orelha. E aqui nele, dá para vocês verem aí, tem esses 6 magnetos. Esses 6 magnetos vão ficar na sua orelha durante 5 dias. Todos os 6? Todos os 6. Vem no adesivo aqui. Um de um lado aqui e outro do outro lado. Aí o especialista, né, o magnetoterapeuta, que no meu caso, vai identificar o que é a causa e vai colocar especificamente nos pontos da orelha. Aí isso nós entramos no mérito da auriculoterapia, que é uma terapia que eu também faço, né? E aqui cientificamente comprovado, né, gente? Porque energia hoje é física quântica. Então, tem. Aí, Hildo, eu gostaria de citar uma coisa bem importante, que é sobre frequência. Sim. Nós estamos rodeados de frequências. E uma coisa que eu oriento, para as pessoas, sempre que chegar no final do dia, principalmente aquelas pessoas que sempre vivem o dia todo mexendo no computador, celular no bolso, ou mexendo no celular, dirigindo e tal, as ondas de Wi-Fi, ondas de rádio, ondas de internet e tudo mais. Chegou ao final do dia, enterra o pé na terra ali, ou tira a sandália dos pés, coloca na grama, porque você já encostou perto de uma coisa e tomou um choque? Sim. Aquilo ali é o biomagnetismo, é uma energia que nós temos. Não estamos falando, gente, de superstição dessas coisas, não. Nós estamos falando de algo científico, né? E aí, para a gente descarregar essa eletricidade, a gente faz a experiência de ou enterrar o pé, se isso não for possível, colocar os pés descalços no gramado ali na terra e ficar ali durante um tempo. Olha, e é importante a gente deixar também que antigamente as pessoas que tinham problemas de saúde, naquela época a medicina ainda estava bem dificultosa, tudo que não tinha mais jeito, existia um lugar nos hospitais chamado solário, em que essas pessoas eram colocadas ali num púlpito, numa maca elevada, nua, exposta ao sol, e depois de algumas horas elas eram tiradas. E muitas dessas pessoas voltavam recuperadas. Sabe por quê? Porque esse sol que nós temos, lindo e maravilhoso, essas estrelas, tudo que nós temos, ele não foi colocado ali só para a gente olhar. Ele foi colocado porque ele tem uma propriedade de poder de cura mesmo. E aí entra a vitamina D3, né? A vitamina D3, que a gente precisa repor também. E o sol dá isso pra gente. Onde está a vitamina D3? Sol, né? Então o sol é muito bom também para fazer essa suplementação em nós, reposição, quer dizer, em nós. E a bandagem auricular, que é usada, né, para dores nas costas, na cabeça, braços, pernas, até para cólicas menstruais e ansiedade. Mas nos pontos certinhos. Não adianta só comprar e colocar.
tem que passar pelo conhecedor mesmo, porque vai pôr, às vezes precisa pôr um ponto mais embaixo, mais em cima, outro atrás, né? Nesse sentido. Então, as terapias integrativas é isso, é o quê? É a natureza. A terapia integrativa é a natureza. E eu convido a todos vocês a fazerem a experiência dessas duas coisas. O meu convite aqui hoje, nosso convite, né, Hildo? Hoje ele é duplo. Primeiro, procure terapia e análise. Procure. E depois, busque os seus hábitos alimentares, seus hábitos de pensamento, o que você bebe. Hoje você pode ter acesso a produtos ozonizados, até mesmo as velas para colocar nos filtros podem ser ozonizados para fazer uma melhor filtragem da água e dar qualidade melhor, porque o ozônio hoje é maravilhoso, né? E hoje nós temos uma redescoberta e um renascimento do ozônio, né? Então o ozônio ele é milagroso hoje para nós, né? E ter produtos ozonizados é muito importante. Eu também tenho isso, né? Na nossa equipe nós temos também. Então, essa é a minha orientação assim do ponto de vista do que fazer o biomagnetismo, que é as energias, as frequências, as músicas que a gente ouve. Não sei se você já percebeu, as músicas de hoje que a gente escuta, sempre que a gente escuta uma música, ela pode não ter nada de boa, mas o que é colocado naquela frequência de música ali faz a gente sentir uma coisa assim. Não faz? Sim, sim. Isso mudou, porque antigamente fazia a gente refletir, pensar. Hoje faz a gente sentir. É algo sentimental, entendeu? Para nos atrair, né? Porque o gosto, paladar, o que é gostoso atrai. Então nem tudo que é bom é gostoso, entendeu? Então, por isso que as músicas de antigamente têm qualidade. Sim, verdade, verdade. Você que está nos acompanhando aí, esse é o podcast Trocando a Ideia, hoje com o Caio Emanuel, ele que é psicanalista clínico e terapeuta em saúde integrativa. Ô Caio, vamos entrar em mais um tema aqui, que é a psicopatia, narcisismo e vícios. Outro tema bastante interessante, polêmico, né? Polêmico. E eu queria que você começasse explicando a diferença de alguém narcisista, de alguém com transtorno de personalidade. Faz essa diferenciação pra gente. Dentro do narcisismo, nós temos uma pessoa que se ama tanto ao ponto de entrar na idolatria, na soberba, e na localidade que ele se encontra, ele é o Jesus daquele lugar, ele é o Buda daquele lugar, ele é o Chico Xavier daquele lugar, entendeu? E para que ele continue sendo o Jesus, o Buda daquele lugar, ele precisa de quê? De aplausos, de reconhecimento. Então ele manipula para fazer isso. Ele é dramático. Ele sempre foi sofredor, passou por muitas coisas e tal. Ele ou ela, né? Passou por muitas coisas. E quando você quer irritar um narcisista, você faz o quê? Corta contato com essa pessoa. Pare de dar o que ela quer, aí você vai ver o sinal vindo na hora. Porque quando o narcisista não tem aplausos, não tem o seu fã-clube, vira um sofrimento. O narcisismo tem um sofrimento, que é semelhante ao borderline. Só que a diferença é que o borderline, ele tem uma carência e ele quer sempre ter alguém para chamar dele. Meu amor, minha namorada, minha amiga. Quando ele não tem isso, ele sofre. Aí o narcisismo, o borderline e outros transtornos têm um sofrimento, né? Então hoje nós temos pessoas narcisistas. E tem a gradação disso, né? O leve, o moderado e o grave. Entendeu? E o serial killer, né? Que é o grave dos graves. Mas dentro do narcisismo, não. Isso dentro da psicopatia. Dentro do narcisismo, nós temos hoje pais e mães, ou professores, né? Diretores e tudo mais. Pessoas da sociedade, entendeu? Porque o narcisista, ele vai ser sempre uma pessoa que por acreditar que ele é o melhor no que ele faz, é o mais virtuoso da virtude que ele conheceu, ele é o mais inteligente, o mais intelectual, ele precisa ter alguém que reconheça isso. O prazer maior, o orgasmo, o gozo do narcisista é quando você fala para ele assim, nossa,
você falou um dia que você tinha um pouco de inteligência, mas você realmente é inteligente mesmo. Nunca vi alimentar algo. o ego, né? Alimentar o ego. Aí entra o egocentrismo, né? Aí a gente entra naquela historinha do anjo, né? Que foi expulso do paraíso, luz e fé, que foi expulso por causa desse problema. Ele era narcisista, né? Então, esse é acontecido, assim, fazendo um adendo. Já a psicopatia, porque é importante a gente compreender que não é uma doença, é uma forma que ele vê o mundo e atua no mundo. É um transtorno, entendeu? O DSM-4 e DSM-5 da psiquiatria hoje estadunidense, agora o DSM-5 recente, nos colocou algo que eu particularmente discordo. Eu junto com uma enorme galera, que isso já entra no mérito da psiquiatria, mas comentando por alto pelo conhecimento. Que é o quê? Uma pessoa psicopata ser também uma pessoa narcisista e ser também uma pessoa borderline e ser também isso e ser... Não. Eu acredito que uma pessoa psicopata ela tenha sintomas de um narcisista. Ela tenha sintomas de um borderline. Mas ela é psicopata. Tem uma essência. Entendeu? Sempre tem uma essência. Já o psicopata, resumidamente, o que é o psicopata? Resumidamente, o que é o narcisista? É aquele que se ama. Ele tem um amor por si. Já o psicopata, para resumir, ele não tem amor nenhum. A comunicação entre o córtex cerebral pré-frontal, a amígdala, essa conexão cerebral no psicopata, não existe manifestação de emoções. Nós vamos pegar um caso, por exemplo, Suzanne von Richthofen. Sim. Depois que ela fez aquilo lá, ela foi pro motel, transou a noite inteira e no outro dia ainda deu um churrasco. Você entendeu? Sim. Então, o psicopata, ele vai de alto grau. Ele vai fazer o problema aqui e ele não vai ter o que nós temos, que é o remorso ou a culpa. O sentimento, nossa, por que eu fiz isso? Entendeu? Ele não tem isso. Ele tem uma frieza. Entendeu? E aí nós temos o psicopata leve, que esse é perigoso. Porque esse é quem? Esse é os políticos. Esses são os estelionatários. Alguns, tem até, né? Não vamos entrar nesse método, mas tem em várias áreas. Líderes religiosos, né? Você não quis falar, mas é isso. Isso mesmo. Mas tem em todo né? lugar. Em todo lugar. Né? Temos essas pessoas, porque eles são o quê? Manipuladores. Sim. Porque o psicopata ele atua para 3 coisas: status, poder e diversão. Ele quer essas 3 coisas, quando não as 3 juntas, né? O leve, ele é uma pessoa que ele não faz lá, mas ele manda fazer. Entendeu? Por exemplo, o político tal mandou matar o candidato que ele sabia que ia vencer. Mas ele tá lá na entrevista, na cobertura, falando, gente, tal, meu amigo, e tudo, a gente não queria isso, vamos lutar para a segurança e tal. E foi ele que mandou matar, dando uma figurada, né? Uma exemplificação. Já existe a psicopatia que pode sair da leve para moderada. E da moderada para grave. Ou seja, ter picos de acontecimentos. Fazer uma vez, fazer outra. Já o grave não consegue voltar para moderado e para leve. Entendeu? É possível o leve se tornar um psicopata grave. Mas não é possível o psicopata grave se tornar voltar para ser um psicopatinho. Entendeu? Aí dentro do psicopata grave, nós temos algumas características. Que é o quê? O poder. Por exemplo, quando o psicopata ele tem essa necessidade do poder, ele quer o controle. Porque ele tem um sentimento que nós chamamos hoje de síndrome do super-herói.
que é de salvamento. Então ele gosta de escutar aquela palavra assim, não, pelo amor de Deus, não me mata, não me, sabe, tal, clamor, né? não faça isso. Ele gosta de escutar isso porque ele vai entender que ele tem controle sobre a pessoa. E é importante outra coisa, sempre no psicopata grave e nos serial killers, que é uma coisa ainda mais grave, existe todo um ritual. Por exemplo, se você for pegar algumas anotações de psicopatas, eles têm a anotação do exato momento em que ele vai começar o esquartejamento de alguém, ou que ele vai finalizar a vida da pessoa, matar. Né? Ele tem um horário marcado, ele é organizado, entendeu? Calculista. Então, calculista demais, sabe? Então, essa psicopatia, ela é perigosa. Por que que ela é perigosa? Porque ela é uma pessoa que ela não tá nem aí se você reconhece ela. Ela quer reconhecer, ser reconhecida pelo aquele fato ali. E para ela, se ela vai ser prejudicada, vai ser presa, vai apanhar, tanto que hoje estupradores vão para cadeia, apanha, quando volta na rua, estupra de novo. Ele sabe que ele vai sofrer lá dentro, que acontece isso dentro das cadeias brasileiras e outras, né? Sim. Então, eles não ligam, eles não se amam e não têm amor pelo outro, eles não têm esse sentimento de compaixão. Eles não têm. E hoje nós precisamos falar sobre psicopatia e narcisismo. Por quê? Porque está dentro da nossa sociedade. Nós temos médicos psicopatas. Nós temos psicólogos psicopatas. Nós temos líderes religiosos, padres, freiras, pastores, pais de santos, psicopatas. Olha o caso, por exemplo, do João de Deus. Sim. Entendeu? Ali ele tinha um narcisismo, sintomas de narcisismo misturado com uma série de coisas, né? Com uma série de coisas. Então é um caso a ser citado. E aí nós vamos pegar outros vários casos. Aí nós pegamos o caso, por exemplo, do Pedrinho. Pedrinho Matador. Não sei se você já ouviu falar. Não, isso não. Depois o pessoal pode dar uma pesquisada aí de Pedrinho Matador. Ele saiu agora, tá em liberdade já. Mas ele fez a primeira ação dele matando o irmão, ou foi o padrasto dele, colocando as partes. Ele colocou o corpo do irmão dentro de uma moedora de cana, do engenho, e viu que o corpo não ia inteiro, ele foi, cortou os pedaços e foi colocando. Começou com esse transtorno já aparentando criança. Como que a gente consegue ver isso dentro da realidade das crianças? Já aprofundando mais um pouco. Nós conseguimos ver isso com as crianças que conseguem ver com naturalidade maltratar um bichinho. Entendeu? Sim. Maltratar um bichinho. Eu mesmo já tive amigos que gostavam muito de não só matar os pardais com aquela brincadeira que a gente tinha do estilingue, Sim. mas depois daquilo eu tive um amigo que ele gostava de arrancar os pedacinhos assim e ficar vendo, né? Hoje eu penso, né, hoje onde a pessoa está e tudo que vive, é uma psicopatia ali já demonstrada, né, leve. E dentro disso vai entrar um outro caso, que é o caso do acesso àquele veneno para ratos, né, o famoso chumbinho. Hoje nós temos pessoas que vão matando a outra gradativamente. Por exemplo, colocando na comida do marido, da esposa, caco de vidro pisado. Nós temos casos assim, entendeu? Aí todo dia, nossa, eu sinto bem, uma coisa ruim. Aquilo ali é o que faz bem pro psicopata, entendeu? Esse já não é de nível tão grave, porque ele ainda tá vendo algo gradativamente, mas é do nível grave porque tem um ritual, Sim. tem um processo, né? Até finalizar o momento que morre, entendeu? E aí ele vai saber tudinho, pesar a quantidade de caco de vidro que ele vai fazer de farinha e colocar na comida, tudo certinho, né? E aí entrando para a questão da nossa sociedade, nós temos hoje, vou citar várias questões aqui, nós temos os políticos, né? Que tem a maioria o narcisismo, mas temos alguns psicopatas. Sim. Eu passei por uma cidade mesmo que uma adolescente,
ela participou de um processo, uma adolescente, não, um adolescente. Eu tive acesso a esse caso, participei diretamente desse caso, através do convite dessa adolescente. O líder, uma espécie de secretário lá da prefeitura, lá tinha um cargo lá, ele tinha acesso aos remédios do hospital. Tanto que hoje mudou. Antigamente, quando um paciente precisava de uso de clonazepam, Rivotril, esses medicamentos, eles mandavam sempre uma cartela ou não. Hoje não. Hoje eles mandam um comprimido. Sim. Hoje eles mandam quantas gotas? Manda as gotas, sabe? Sim. Por quê? Porque tem esse caso em específico, essa liderança, ela levava algumas pessoas da cidade para uma reunião num sítio dela e colocava na comida clonazepam, que é o Rivotril, né? O clonazepam. Numa alta dosagem, sabe? Porque tinha acesso aos lotes enormes de clonazepam que chegava pro centro de socialização, que é o CAPS, que chegava pro hospital também e tudo mais. E o que ela fazia? Ela dopava todo mundo. E com todo mundo dopado, ela abusava todo mundo. Que loucura. Até que uma criança teve um efeito contrário, que é o que nós chamamos de rebote, né? Ela não dopou em uma eventualidade. E ela viu o que estava acontecendo, estava estranhando. E aí ela conseguiu fugir e contar essa história toda. E aí hoje a pessoa já está presa e tudo mais. Mas nós tivemos essa pessoa que era um representante conhecido na cidade. Entendeu? Funcionário público. Funcionário público. Entendeu? Então, a psicopatia, os maníacos, que é a mania, está presente em todos os lugares. Aí vai entrar, por exemplo, na vida de religiosa, né? Hoje nós temos o sigilo confessionário, que é o quê? O padre ele não pode falar os pecados do fiel que falou ali para ninguém. Se ele falar, ele é excomungado automaticamente sem necessidade de uma ordem do Vaticano. Mas aí, alguns padres já usaram disso para guardar aquilo ali e fazer uma maldade. Entendeu? Nós temos casos enormes, não vamos entrar nesse mérito, que é complexo. E aí entra o quê? Os pastores. Como que o pastor se sente bem? Eles têm uma expressão que é sentar no banco, né? Ah, desagradou, às vezes fez isso, fez aquilo e tal, cantou um hino, errou, não sei o quê. Sentar no banco por tantos tempos, por tantos dias, por tantos meses, tantos cultos. Ah, porque a saia não sei o quê, porque o hino assim, assim, assado, porque essa doutrina aqui, porque eu te vi com fulano e tal. Então, tudo são características de pessoas com transtornos. E estão na vida religiosa da sociedade, estão nas sociedades, nas organizações mesmo, estão em todos os lugares. E falar das características desses tipos de transtorno é importante, por quê? Porque você vai conseguir identificar. E identificando, fuja. Corte laços. Denuncie. Entendeu? É importante denunciar. E qual é o tratamento, Caio? Porque você citou aí alguns casos onde que a prisão não resolve, né? O cara tá lá, ele tem ciência de tudo que vai acontecer, mas ele volta a cometer tudo isso de novo. Como é que tem um tratamento para a psicopatia, para o narcisismo? Dependendo do grau do narcisismo, talvez nós estejamos convivendo com pessoas narcisistas. Então, dependendo do caso, a pessoa querendo bastante, ela consegue conviver com aquela realidade que ela tem. Que é o que Paulo de Tarso chamava de espinho na carne, né? Então, ela tem aquele espinho na carne que é o narcisismo, né? E aí, como que ela vai fazer esse processo de querer bastante e tratar? Psicoterapia.
Terapia, 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 terapia mesmo, com especialização mesmo. E algumas vezes até com a intervenção de fitoterápicos fortes ou medicamentos químicos para esses tipos de casos. Porque antes, o que faziam com esse tipo de pessoas? Amarravam, jogavam pro meio do mato, entendeu? No caso da psicopatia, é química, porque não tem hoje cura, porque é uma coisa que é genética, entendeu? Ela não tem um caráter que pode ser reprogramado, até porque defeitos de caráter não tem cura, entendeu? A pessoa que tem defeitos de caráter, ela faz terapia para conviver com aquilo e evitar. Mas não tem como, não existe uma cura, nem espiritualmente falando existe, né? E aí, para a psicopatia, dependendo do nível dela, realmente é a intervenção medicamentosa psiquiátrica mesmo. Aí já entra o médico clínico, o médico psiquiatra, entendeu? Porque o médico psiquiatra e também um bom neurologista, entendeu? Porque naquele caso ali, ela vai precisar de ser contida. Porque aquilo ali dela que ela sente, para ela é normal, entendeu? Então, para que não aconteça, vai ter que entrar com químicos. Porque se a gente for fazer como antigamente, a gente pega um tanto de pedra e joga nela. Entendeu? Os famosos tratamentos de choque, né? Coisas desse tipo. Água gelada. Nós temos o caso de Barbacena. Sim. Né? O manicômio, né? Antigamente era chamado assim. E hoje nós temos, é importante você ter falado, hoje nós temos a luta antimanicomial. Que é o quê? Tratar pessoas que têm transtornos psíquicos sem a necessidade de prisão. De forma mais humana. De forma humana, humanizada. Né? E é possível isso. Mas no caso de transtornos complexos e profundos como a psicopatia, é preciso a intervenção medicamentosa e nesse quesito aí, eu me abstenho e deixo que somente um psiquiatra comente. Ou um bom psicólogo, neuropsicólogo, sabe? E com relação aos vícios, como que o vício entra nisso tudo aí? A psicopatia chega a ser um vício? O que você pode falar a respeito dos vícios? Né? É porque o que acontece? O psicopata grave, ele começou conhecendo algumas coisas, desejando. Hoje nós chamamos isso dentro da realidade do autismo e de outras realidades como pensamentos intrusivos. Só que a diferença é que aqueles pensamentos intrusivos deles, eles praticam. Entendeu? Sim. Então, assim, eles imaginam assim, nossa, eu olhei para aquela senhora, me deu uma vontade de pegar essa faca ali, enfiar essa faca naquela pessoa. Ele vai lá e faz. Porque não tem nele a barreira que interrompe isso. Não, isso, meu Deus, que pensamento louco. Porque nós todos temos esses pensamentos, né? Sim. Às vezes temos pensamentos, não como esse, né? Mas, assim, pensamentos intrusivos. Então, os vícios, ele vai entrar como? Na descoberta. Chutei um cachorro. O cachorro gritou assim, isso foi bom. Entendeu? Vai despertando. E aquilo se torna um ciclo vicioso. Entendeu? Aquilo se torna um ciclo vicioso. E o narcisista também. Porque o narcisista, ele é viciado em em reconhecimento. Ele precisa ser reconhecido. Ele precisa ser idolatrado. Ele precisa estar sempre ali acima e tudo. Não, é isso, isso e aquilo, mas fulano de tal. Mas tal, né? Então, o narcisista, ele entra nessa questão dos vícios. Ele tem esse vício, entendeu? O psicopata tem, que é mania, né? O maníaco, ele se vicia nisso. E esses psicopatas hoje, dentro das alas psiquiátricas, eles não são colocados junto com outros, porque junto com outros eles fazem uma obra de arte. Eu uso essa expressão obra de arte para dizer que eles usam uns aos outros para fazer os pensamentos intrusivos deles
se tornarem realidades, entendeu? Porque se um psicopata grave, um psicopata serial killer dá trabalho, nós temos o caso lá do maníaco do parque, né? Se dá trabalho, imagina juntos. Então eles raramente são colocados juntos, porque um bate no outro, um fura o outro, entendeu? Normalmente hoje já existe isso com pessoas com detentos normais com a psicopatia maior ainda. Então ele é viciado em ver o outro sofrendo. Porque ele não sofre com aquilo. Entendeu? E ele não sofre com aquilo e a ausência de sofrimento para ele não traz sofrimento para ele. Então você pode hoje estar convivendo com um psicopata que não faz mais o que ele fazia. Porque para ele, fazer ou não fazer, tanto faz. Entendeu? Mas a qualquer momento ele pode fazer. Aí já é um perigo. E aí entra os vícios. Nesse sentido, entra especificamente a indústria pornográfica novamente. Que hoje já estão sendo retiradas da internet. Mas nós temos, ainda tem, dentro da internet, não tenho total certeza, mas ainda tem dentro da internet vídeos com práticas semelhantes à prática de uma pessoa estar estuprando a outra. Vários homens estuprando e tudo mais, entendeu? Batendo e não sei o que mais, entendeu? E aí, essas pessoas que têm uma leve inclinação para isso, ela tem em si uma leve predisposição à psicopatia moderada. Aí, se ela não trabalha isso, que é o quê? Cortar como eu falei, como trata um problema? Cortar a causa. Então, qual é a causa que está gerando você assistir vídeos dessa natureza? Porque uma coisa é um sexo tradicional, ok. Outra coisa é um sexo dessa natureza. Aí, o que é o tratamento para isso? O que é a técnica para a gente cortar isso? Parar de assistir. Entendeu? Porque senão vai o quê? Alimentando até que aquilo que você está só assistindo, você vai querer fazer. Você vai querer sentir. Entendeu? Aí entra os vícios nesse aspecto. Por isso que hoje nós estamos com a luta de querer retirar da vida da juventude, da vida das crianças, a presença da indústria pornográfica. Porque acaba com a vida da pessoa mesmo, assim, do ponto de vista biológico, do ponto de vista metabólico e do ponto de vista da saúde mental. Entendeu? Então os vícios entram nesse aspecto. Muito bem, gente, esse foi o nosso podcast Trocando uma Ideia, hoje aqui recebendo o nosso querido Caio Emanuel, ele que é psicanalista clínico e terapeuta em saúde integrativa. E para os mais velhos aí, ele é irmão do Léo Vieira, que está aqui com a gente nos bastidores. Sim. Grande Léo Vieira, parceiro nosso aí de locução, de rádio. E a semelhança é incrível, viu, Léo? Lázaro não parece tanto assim, cara. Lázaro parece que é um primo, né? Seus. Alô, Lázaro, um abraço. Eu depois vou mandar um vídeo pro Lázaro também. Foi meu colega de ensino médio. Ensino médio? Isso, grande Lázaro. Hoje tá na Bahia. É um cara sensacional também, assim como os dois aqui. Eu queria deixar o espaço aqui, Caio, para você fazer suas considerações finais. Agradecer por você ter aceito o nosso convite aqui. Um bate-papo rendeu demais. Eu gosto quando rende assim, sabe? Me incomoda quando o convidado não consegue desenvolver o assunto. Sim. E com você foi justamente o contrário. Foi muito bom, então o espaço é todo seu. Que bom. Muito obrigado pela oportunidade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite assim, majestoso, ao convite honroso de estar aqui. De fato, assim, com muita sinceridade, é uma honra estar aqui, porque eu fui um radialista religioso aqui há muitos anos atrás. Não radialista, né, assim, profissional como você, mas nós tínhamos um programa. Apresentava um programa religioso. Eu era pequeno, né? Assim, uma criança, e eu fazia um programa todas as segundas, quartas e sextas na Rádio FM 104, né? Comunitária. Isso, a comunitária. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando de várias partes aí da nossa região norte mineira, e acredito também em todo o Brasil, os nossos seguidores no Instagram, aquelas pessoas que queiram, né, fazer uma experiência de consulta conosco, acredito que eu posso divulgar, né? Claro, deve. Que queiram fazer uma experiência de uma consulta conosco, ou queiram ter acesso aos fitoterápicos,
Por exemplo, a questão do emagrecimento, nós temos protocolos de emagrecimento, nós temos protocolos para a questão da liberdade dos vícios, o fumo, por exemplo, né? Pessoas que querem sair do fumo, do tabagismo, né? Que querem sair do álcool. Nós temos à disposição nossa aí 5 fazendas de recuperação gratuitas para pessoas que são alcoólatras ou que fazem uso de drogas estupefacientes. Então, podem nos procurar. E aqueles que gostariam de fazer consulta com a gente, para a cidade online, nós atendemos. Nosso Instagram vai estar aí divulgado, mas é o Caio, com C, ponto Emanuel 3, né? Número 3. Caio, com C, ponto Emanuel 3. Meu contato para marcação de consultas online, que é a teleconsulta, ou consultas presenciais, eu atendo hoje em Manga, Itacarambi. Estou atendendo aqui ainda domiciliar, porque ainda não encontrei ainda uma clínica aqui, mas acredito que vamos ter esse avanço. Em Ibiracatu, São João da Ponte, Bonança, Veredas, os lugares que nós atendemos. E domiciliar nós atendemos. Onde você estiver, nós podemos ir, né? Caso você queira algo online, que hoje é possível, você pode também fazer esse contato. Nosso contato é o DDD 38 99132 8912. Eu vou repetir, é o 38, DDD 38 99132 8912, tá bom? Então, muito obrigado, foi uma honra estar aqui. Eu espero voltar novamente. Vamos sim, vamos marcar aí, até porque aqui a gente abordou alguns temas específicos, mas acredito que tem muito assunto, né? Muita coisa com relação à terapia, à psicanálise, né? Tem muito. E eu gostaria também de dizer que nós temos uma grande musicista, cantora, que faz grande parceria comigo, é a minha companheira, por sinal. Ela tem uma... Como chama? De casamentos, né? Ah, tá. É uma agência? Agência, né? Agência de músicas para eventos, né? Então ela canta para casamentos, né? Tem à disposição saxofone, teclado, piano, bateria, violão, guitarra, baixo, né? E tem à disposição a voz feminina, masculina. E tem à disposição também a maquiagem, o seu dia de noiva, o seu dia de formanda, ou aquele dia que você quiser marcar para você, você pode marcar com ela. Através do meu contato, você pode entrar em contato e ela vai até a sua cidade, tá bom? E compartilho com vocês também uma grande parceria conosco, que é o Dr. Anderson, na cidade de Ibiracatu e Vazelândia. É um grande psiquiatra e cardiologista que está aí conosco, em uma das clínicas dele lá, em Vazelândia também, viu, gente? E nessas 2 clínicas dele lá, nós atendemos. Compartilho com vocês também, se você precisa de um bom cerimonialista para o seu evento, de um bom locutor, de um bom apresentador, o queridíssimo e grande profissional Leonardo Vieira, muito conhecido na cidade de Itacarambi, conhecido também colega aqui do amigo de trabalho do Hildo, é o Leonardo Vieira. Vocês podem estar contratando ele aí. E muito obrigado pelo espaço. É isso, eu que agradeço. O pessoal que vai assistir, né? Não entendeu nada hoje, nós tivemos um problema aqui no nosso sistema, mas o programa vai ficar disponível lá no nosso canal, você vai poder assistir tranquilamente, vai poder se inscrever, deixa um like, deixa comentários também a respeito de todo o tema que foi abordado aqui pelo Caio. É importante, e compartilhe também para que mais pessoas possam, principalmente para as pessoas que se interessam pelos temas, sim, né, Caio? Sim. Que essas informações podem ser úteis para muita gente, pode ajudar muita gente. É isso então, boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.